Boa noite a todos. Você que está aqui, aquele que nos acompanha pela internet, que Deus possa falar ao seu coração através da palavra dele. Nós temos algumas pessoas que nos visitam hoje aqui, né? Temos pessoas que eu vejo pela primeira vez aqui, e é uma alegria muito grande para nós que você esteja aqui. Espero que você se sinta acolhida entre nós e que Deus também fale ao teu coração através da palavra dele. Seja bem-vindo. Hoje é um dia que é celebrado por todo o Brasil e grande parte do mundo, né? E eu temo que muitas vezes essa celebração seja bem rasa, né? Sem o tamanho ou a magnitude do que ela representa, essa data, né? Páscoa. Todo mundo pensa no ovo de chocolate, né? E tantas outras coisas. Todo ano a gente fala isso, né? O judeu celebra a Páscoa como um livramento, né? Do faraó, né? Da morte dos primogênitos e a saída para a terra prometida, né? Mas vamos ver, lá na essência, no início da história, né? Vamos começar. Aí o pastor perguntou: sobre o que você vai pregar? Sobre a Bíblia. Vai ser lá do começo da Bíblia que nós vamos passar, né? E a ideia é que, assim como Deus um dia usou um homem para mostrar na palavra de Deus o tamanho do amor dele por mim, foi o que me quebrantou, foi o que trouxe o meu coração para ele. Muito obrigado, irmão. Foi o dia que eu entendi o tamanho do amor de Deus por mim. E essa é uma excelente oportunidade de nós entendermos o tamanho do amor de Deus por nós. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, né? Como que milhares de anos de história culminaram, né? Chegaram ao mais alto ato de amor de Deus pela humanidade. Nós vamos ver que tudo estava devidamente planejado e programado. A crucificação e o dia da ressurreição de Cristo que nós celebramos hoje, não foi um momento na história de algo que aconteceu assim do nada. Tudo vem lá de trás. E eu quero começar mostrando para todos, né? Na criação, a Bíblia diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Muitas vezes nós passamos por cima desse texto com uma rapidez, né? Mas o que significa isso? Deus ter criado o homem, eu e você, né? Semelhante a ele. Isso significa que nós não somos robôs programados ou como animais que vivem puramente por instintos, né? Mas nós somos semelhantes a Deus, nós somos racionais, temos inteligência, né? Temos capacidade de amar, capacidade de tomar decisões sábias, né? Deus nos criou desse jeito, com toda a capacitação, com liberdade, com escolha, com inteligência, com capacidade de fazer coisas boas. Mas nós sabemos o que aconteceu, não sabemos? O que aconteceu? O homem, com toda essa instrumentalidade dada por Deus, semelhante a Deus, ele quis ser Deus. Se vocês prestarem atenção em quando a Eva é tentada, qual foi a proposta? Olha, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Tinha uma verdade nisso? Tinha. Mas havia muita astúcia. Porque o homem só conhecia o quê? O bem. Ele agora vai conhecer o bem e o mal. E aí o que aconteceu? O homem transgrediu. Ele se tornou inimigo de Deus, separado da sua deliciosa presença e comunhão. Ali começou uma separação. Deus tinha dado tudo para o homem. Ele só determinou uma coisa: eu sou Deus. E eu não quero que você faça isso. Mas a tentação foi: se você fizer isso, você vai ser igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal.
E às vezes a gente ouve falar assim, mas o que o Adão fez lá, a Eva fez que eu tenho culpa? Nós somos geneticamente Adão e Eva. Nós somos Adão e Eva. Esse pecado foi transmitido a toda a humanidade. E aí nós vemos também, quando o homem transgrediu, Deus não nos deixou de amar, tá? E essa é uma coisa legal de a gente ver. Que lá nos primórdios, né, logo que o homem peca, né, Deus fala com o inimigo, com a serpente, né? Ele diz assim, olha, ele faz uma promessa muito grande, que às vezes a gente também não presta atenção, né? E ele diz lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, né? Eu porei inimizade entre você e a mulher. Ele está falando com a serpente. Entre a sua descendência e o descendente dela. E este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Que coisa! Lá no começo, já para Adão e Eva, havia essa promessa, né? E essa promessa foi transmitida aos seus filhos, os filhos dos seus filhos, né? E essa semente da mulher, embora eu fui pesquisar isso no hebraico, né? Embora esteja no singular, né? O pronome usado original aponta para um representante específico. Não é assim, vai surgir alguém lá um dia que vai ser ferido no calcanhar, mas vai esmagar a cabeça da serpente. Não, é alguém específico que ia se levantar da descendência da mulher. E é muito interessante pensar nisso, né? Da descendência da mulher. Por quê? Jesus veio da onde? Foi colocado pelo Espírito Santo, não nasceu diferente de nós. Então, da mulher sairia, daquela mulher específica, um homem específico, né? E isso foi transmitido aos seus filhos. Mas o que aconteceu, né? O que aconteceu? Nós podemos ver que a humanidade cresce, se multiplica, e por causa do pecado que agora passa a habitar no homem, né, na descendência de Adão e Eva, quase todos se esqueceram de Deus. E aí, aproximadamente 2.900 anos antes de Cristo, e quando a gente fala num número tão expressivo, 2.900 anos, nós vivemos num país que passou a ser desbravado há pouco mais de 500 anos. A gente acha um montão, né? Mas há pouco mais de 500 anos não tinha nada aqui. Não tinha nenhuma cidade, não tinha uma rua, não tinha nada aqui. Aqui foi 2.500 anos antes de Cristo nascer. Acontece uma coisa. Quem se lembra? Todo mundo conhece. Deus levanta um homem chamado Noé, porque todos tinham se afastado de Deus. Por causa da maldade do coração implantada naquele momento. Toda a geração se afastou de Deus. Mesmo Adão e Eva, passando para os seus filhos, né? Tudo que eles viveram com Deus, antes de serem expulsos do paraíso, a comunhão que eles tinham, mesmo assim o homem se afastou de Deus. Toda a humanidade. E aí Deus levanta Noé, um homem temente a Deus, juntamente com a sua família, ele constrói uma arca. Deus envia um dilúvio, preserva essa família e faz uma aliança, né? Dizendo que não mais amaldiçoaria a terra e nem destruir a vida como havia feito. E ele declara uma coisa muito interessante. O Senhor, lá em Gênesis capítulo 8, verso 21, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo. Até então, irmãos, não havia chovido na terra, tá? A terra era regada por uma garoa. Então nós vemos um arco hoje no céu, quando chove, né? Nunca tinha tido aquilo. Nunca tinha tido. E aí aconteceu que nesse momento, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. E ele mostra o arco-íris e diz, eu faço uma aliança, eu não vou mais destruir o homem. Era a aliança, o arco-íris era o símbolo, a marca que nós deveríamos lembrar sempre do que Deus estava fazendo, uma aliança com o homem. Interessante que o texto diz assim, que o coração do homem é
inteiramente mal desde a infância. Existe um conceito errado de que as crianças nascem boazinhas, né? E aí elas vão ficando más, elas são inocentes, né? Não, elas só não aprenderam a fazer a maldade, mas está no pacotinho já. Já nasce no pacote, já nasce pecador. Então, esse texto mostra isso. Em algumas versões está escrito assim, que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, desde pequenininho já. Mas Deus, assim mesmo, continua amando o homem, faz uma aliança, e aí novamente acontece. Isso foi 2.900 anos antes de Cristo, né? E a humanidade se multiplica novamente, e eles olham o arco-íris, mas eles ignoram. O que eles fazem? O que o homem faz? Eles, que eu digo, somos nós, né? A humanidade. O que o homem faz? Deus não pega nós dessa vez, não. Vamos construir uma torre, que agora pode inundar tudo, que a gente não vai perecer. Que afronta, né? Deus já tinha dito que não ia fazer. Aí o que acontece? Quando o homem faz isso, Deus dá a confusão das línguas, né? Esparramou todo mundo, ninguém mais entendia ninguém. Os povos foram dispersos por todo lado. E aí o que acontece novamente? Se esqueceram de Deus. Mas Deus não se esquece do homem, do ser humano. E aí, isso é a história do povo, história da humanidade que nós estamos vendo, né? E aí foi uma separação pelas línguas, e aí nós tínhamos visto 1.900 anos antes de Cristo, né? Agora cerca de 1.800 anos, aliás, 2.900, desculpa, 1.800 anos, passado 1.000 anos depois, né? O que acontece? Deus levanta outro homem, lá de Ur dos Caldeus, um homem chamado Abraão, e ele faz uma promessa para ele, né? Deus novamente separa um homem através da promessa para criar um povo separado, um povo que iria proclamar ao resto do mundo que estava totalmente desviado, proclamar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. E aí, esse homem, nós sabemos, né, teve um filho da promessa, já velhinho, né, com 99 anos, Deus fala para ele que ele vai ter um filho, eles riem, e aí Deus nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, Jacó muda o seu nome para Israel, depois de lutar com Deus, e aí Deus cria um povo, nós temos aí criado um povo que iria proclamar Deus ao mundo. Mas esse povo prosperou, cresceu, estava lá na terra que Deus havia dado, mas aí, de repente, eles vão para o Egito, multiplicam demais lá, ficam muito grandes, todos conhecem essa história, né? E lá no Egito, eles começam a ser perseguidos e escravizados. E aí a coisa começa a fazer o link com o dia de hoje, que nós estamos celebrando. Aí o que acontece nesse dia, nesse tempo em que o povo estava escravizado? Deus falou assim: eu vou libertar o povo que eu separei para proclamar o meu nome entre as nações. Faraó não queria deixar o povo ir. E Deus deu uma ordenança. Vocês se lembram qual é a ordenança? Depois que ele manda as pragas, né, as 9 pragas, ele dá uma ordenança: olha, agora é definitivo. Vocês vão matar um cordeiro por cada família, vão sacrificar esse cordeiro, o seu sangue vai pintar os umbrais das portas, e por onde tiver o umbral da porta pintado, não haverá morte. E aonde não estiver pintado com o sangue do cordeiro, haverá morte. Interessante, né? Dizem estudiosos que não era só os israelitas, não. Muitas pessoas creram no Deus daquele povo e pintaram as suas portas e mataram o cordeiro também. E Deus os salvou ali. Não sei, estudiosos dizem isso. Mas ali começa a libertação do povo, e aquele dia foi chamado de quê? A Páscoa. A Páscoa, a libertação do povo através do cordeiro pascal, né? Do pão sem fermento. Foi toda uma nação, todo um povo
livrado, trazido o livramento. Mas nesse dia aconteceu uma coisa interessante. Ó. Deus novamente separa o homem através de uma promessa, criar um povo, e depois ele separa essa... Aliás, eu esqueci, acabei me esquecendo de comentar aqui. Lembra que Abraão foi 1.800 anos, né? Aí, quando Deus levanta um outro homem, né, para fazer isso, quem foi? Moisés. E aí, já cerca de 1.300 anos antes de Cristo, ele levanta esse homem. E aí a libertação do povo de Deus, a Páscoa, e o seu significado profético acontece aí. A morte do cordeiro, o sangue aspergido, salvando o povo. Aí nós já começamos, Deus vai construindo a história e mostrando a sua mão poderosa, conduzindo tudo, conduzindo todos os atos da humanidade, né? E é interessante que 700 anos antes de Cristo, já, né, o que acontece? O profeta Isaías, ele diz assim, olha, eu vou ler esse texto integral, mas eu quero fazer um comentário aqui. Tem um judeu cristão convertido, não sei quem já viu ele em algum vídeo, ele gosta de ir para Israel, porque ele é um judeu, ele nasceu lá, mas ele se converte. E lá ele aborda jovens na rua, e ele lê esse texto aqui, para os jovens. E quando ele lê esse texto, é tão interessante que ele acaba de ler, ele lê, fala, e ele pergunta para o jovem, de onde é isso? E o jovem sempre diz assim, isso aí é do livro dos cristãos. Isso aí é dos cristãos. E aí, quando ele fala assim, olha, está escrito em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 53. Porque eles identificam Cristo na hora, quando lê o texto. E quando ele mostra que está em Isaías, como assim? Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. E eles ficam assustados. Eles são impregnados por uma religião opressora, que os cristãos são inimigos, e aí eles ficam surpresos com isso. E esse texto é tão claro, parece que Isaías está vendo Jesus, né? 700 anos antes de Jesus nascer. E ele diz assim, olha, quem creu na nossa mensagem? Quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência que nos desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado sofrimento, como alguém com quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado, não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós não o considerávamos castigado nós o considerávamos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. É isso que nós vemos até aqui na história da humanidade, né? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. E como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Até um judeu não convertido consegue ver Jesus aqui. Uma profecia 700 anos antes. E na mesma época tinha um outro profeta chamado Oséias, né, que foi cerca do mesmo tempo de Isaías, e ele diz assim, em Oséias capítulo 6, versículo 2, ele diz, depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia, ele nos restaurará para que vivamos na sua presença. 700 anos ele estava dizendo que ao terceiro dia, o que aconteceria? Ele nos restaurará para que vivamos na sua presença. Ele já estava falando da ressurreição daquele que viria, daquele que nós vimos lá no começo que esmagaria a cabeça da serpente.
Eu vejo muitas vezes pessoas falando, poxa, passa anos, entra ano, milênios, e nada acontece. Vocês estão vendo a história da humanidade? Por milênios, Deus construindo, até chegar em Cristo, nós estamos nos últimos tempos. Nós estamos nos últimos tempos. E aí, Oséias, 700 anos antes também, anunciando que ao terceiro dia, né, aquele que ia nos restaurar para que vivêssemos na sua presença, né? Interessante, né? Aí nós chegamos em um tempo em que o Antigo Testamento foi fechado. Os profetas profetizaram até ali, continuaram profetizando mais um tempo, né, mais aproximadamente 300 anos depois disso, e aí houve um silêncio próximo da idade do nosso país, de 400 anos. Nada nas Escrituras, um silêncio. E depois desse silêncio, chega o tempo em que nós estamos vivendo. Jesus, lá em João capítulo 2, versos 19 e 20, diz assim: Jesus estava caminhando com seus discípulos e eles mostram aquele magnífico templo de Jerusalém. E aí Jesus respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo demorou 46 anos para ser edificado e você o levantará em 3 dias. Contudo, o templo do qual ele se referia era o seu corpo. Assim, depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Jesus estava falando: vocês vão destruir esse templo, em 3 dias ele vai ser reconstruído. É novamente aquele link da história da humanidade, formado por Deus, se juntando aqui, né? E aí, em Mateus capítulo 20, 17 a 19, também, enquanto Jesus estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou, em particular, os 12 discípulos e lhes disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, para que zombem dele, e o açoitem, e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele será ressuscitado. Agora é Jesus, o próprio Jesus falando. Então, quando a gente olha o dia da ressurreição de Cristo, não foi uma coisa, isso foi anunciado desde os primórdios da humanidade. E isso foi sendo confirmado durante a história da humanidade, os milênios que se passaram. E não é uma coisa simples. É a demonstração do amor de Deus lá no começo, se manifestando agora. E aí em Lucas capítulo 22, de 13 a 20, diz assim: eles saíram, encontraram tudo como Jesus já havia dito e prepararam a Páscoa. Jesus tinha mandado que eles entrassem na cidade, né, encontrassem um homem, prepararam. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa, e ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, deu ele graças e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Lembra lá do Egito? Aquele sangue aspergido na porta? Agora Jesus está dizendo: o meu sangue vai livrar vocês da morte eterna, e vai restaurar a comunhão com o Pai. É interessante,
Quando Jesus ressurgiu, eu ia falar um pouco mais para frente isso, mas eu quero comentar isso agora. Jesus ressuscitou ali, né? Mas olha, nós olhamos na Bíblia, no terceiro dia Jesus ressuscitou, nós estamos celebrando hoje. Lázaro também não ressuscitou? Ressuscitou, não ressuscitou? A Bíblia mostra lá em Lucas também, não, em Lucas não, em Mateus 27, diz também que quando Jesus dá o seu último suspiro, vocês sabem o que aconteceu? Muitos crentes ressuscitaram. Muitas pessoas, muitos santos, a Bíblia diz, ressuscitaram e se apresentaram na cidade. Ué, então, Jesus não foi o único que ressuscitou? Muita gente ressuscitou. E por que a importância da ressurreição de Cristo? Porque todos os outros homens que ressuscitaram morreram de novo. Ficaram velhinhos ou pegaram uma doença e morreram de novo. O nosso Salvador, ele venceu a morte para sempre. Ele nunca mais voltou à sepultura. Ele venceu a morte por nós. E aí, é muito... Vamos dar uma sequência aqui. Nós vamos ler agora um texto do que isso representa. Quando Jesus venceu a morte. O que isso representa? Eu não sei o que representa para você, mas eu sei o que isso representou e representa para mim. Representou no dia que Deus usou um homem para explicar para mim isso. Eu era um pecador, perdido, separado de Deus, nascido pecador, e, de repente, eu ouço falar do amor de Deus por mim, eu entendo que Jesus não tinha morrido pelos pecadores, eu entendo que Jesus tinha morrido por mim. É lógico, ele morreu pelos pecadores, mas eu entendo que ele tinha morrido por mim. Eu precisava daquele sacrifício, não tinha solução para mim. E a ressurreição de Cristo só faz sentido se você entender isso. Lá, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, a parte A diz assim, ó, esta afirmação é fiel e digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Jesus veio para salvar. Se você conhece Jesus como um bom exemplo a ser seguido, como uma pessoa que ressuscitou só, que venceu a morte, mas ele não te salvou, ele está sendo inútil para você. Tudo o que ele fez não alcançou nada para você, não valeu nada. Não adianta você ter um ato simbólico de celebrar, eu vou à igreja nesse dia, do dia da ressurreição de Cristo. Ele veio para salvar o pecador. Você entende que esse sacrifício foi o resgate da sua alma? Ele venceu a morte por você? O texto talvez mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, eu vou ler não só o 16, eu vou ler até o 18, ele diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você entendeu? Nós nascemos condenados. Quem não crê já está condenado, por não crer no unigênito Filho de Deus. Aí você consegue entender, às vezes a gente cresce ouvindo falar de Deus, mas como aquele Deus que está sempre pronto para te pegar. Você errou. Não, você já está destruído. É um Deus que quer resgatar. O Deus que a Bíblia anuncia é o Deus que quer resgatar você. Ele quer trazer você de volta para Ele. E toda essa história que nós lemos, o resumo do resumo, sucintamente aqui,
é para mostrar o amor de Deus por você. Isso é individual, você tem que entender o tanto que Ele ama você. Ele morreu por você, Jesus pagou o preço por você, e Ele venceu a morte por você, né? Lá em João 8, 1 João 4, de 8 a 10, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não que nós o tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. O sangue foi derramado para expiar o seu pecado, para que você fique livre da culpa, para que você possa respirar fundo. Meus pecados foram perdoados. O meu Salvador me livrou da culpa. É por isso que Jesus veio. Então, hoje não é só um dia religioso, é um dia de compreender o amor de Deus por você, né? Você já compreendeu isso? Você já conseguiu compreender o tamanho desse amor de Deus por você? Hoje é um dia, uma oportunidade especial para você refletir sobre isso. Nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia. A ceia é a nossa Páscoa. É o dia que nós vamos comer o pão, simbolizando a carne de Jesus pregada numa cruz, o sangue que nos lavou de todo pecado, com vinho, com suco, né? Que nós vamos tomar aqui. Mas isso só vai fazer sentido para você se você entender o amor que Deus tem por você. Quando Ele enviou Jesus na cruz para morrer no seu lugar. Ele ressuscitou ao terceiro dia e definitivamente venceu a morte, para que você, um dia, seja morto ou seja vivo com a volta de Cristo, estará com Ele, ressurreto, eternamente na presença do Pai. Milênios se passaram. Muita gente acha que não está acontecendo nada. Está acontecendo o tempo todo, o plano de Deus se concretizando. Espero que Ele se concretize na sua vida nessa noite. Que Deus abençoe você, que você possa fazer uma reflexão sobre isso. Eu vou orar agora, nesse momento, pedindo que Deus traga, através do seu Espírito Santo, a clareza que o homem, Marco, não consegue dar, porque é o Espírito Santo que vai convencer você do pecado, da justiça, do juízo de Deus, e também vai demonstrar o amor dele por você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai, obrigado por esse tempo, Pai, que nós estamos aqui, refletindo, Senhor, sobre toda a história da humanidade, Pai. A tua mão poderosa, criando com amor a cada um, cada ser humano. Mas nós vimos, Senhor, que a nossa maldade nos afastou de Ti, nos separou de Ti, mas o Senhor nunca nos abandonou, Pai. Durante toda a história da humanidade, o Senhor levantou homens para proclamarem, anunciarem, até que se cumprisse, Senhor, aquilo que foi prometido lá no Gênesis, Senhor, de que o Seu Filho, o Senhor abrindo mão de todo o Teu poder, da Sua divindade, para se fazer o homem, para viver como nós aqui, Pai, e cumprir no nosso lugar tudo que nós não cumprimos, ser crucificado, Pai, morto sim, Pai, mas ressuscitado eternamente, vencido a morte no nosso lugar, Pai, para expiar os nossos pecados. Que cada um nessa noite possa compreender, Senhor, toda a magnitude da Tua obra, da Tua criação, do Teu amor por nós, e se render a esse Cristo Salvador, Pai. Reconhecer que não consegue se salvar, reconhecer que é só pelo sangue de Jesus que nós podemos ter comunhão contigo, que nossos pecados podem ser lavados, que nós podemos ter o alívio de termos os pecados perdoados, a nossa comunhão contigo restaurada, Pai. Abençoa cada coração aqui. Abençoa cada um para que o Teu amor alcance cada coração. É em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos, Pai. Amém.